Mas só agora vocês aparecem? E o nosso cafezinho? Hã? Ah, assim não dá, hein? Tomar cafezinho frio é terrível. Vamos lá. Interessante, não é mesmo? Como as coisas são estranhas, né? O tempo passa e a gente não percebe. Eu estava lendo agora uma reportagem lembrando a época de ouro do Comando Vermelho, quando um dos mais famosos criminosos brasileiros era um dos seus líderes. Eu estou falando de José Carlos dos Reis Encina, ou, como era popularmente conhecido, Escadinha. Você sabe quem foi ele? E por que ele ganhou esse apelido? Ah, então sente aí confortavelmente, porque eu tenho uma pequena história para te contar. José Carlos nasceu no Rio de Janeiro, em maio de 1956. Seu pai era líder comunitário e ele costumava acompanhá-lo nas andanças pela comunidade. Não teve uma vida fácil, não. Como acontece na maioria das histórias sobre bandidos que conhecemos, não é? O apelido Escadinha surgiu devido a um corte mal feito em seu cabelo, que ficou parecido com pequenos degraus. Olha que história. Aos 19 anos, em 1974, ele foi autuado em flagrante, devido ao porte ilegal de arma de fogo. Isso foi no Morro da Piedade, cerca de 10 quilômetros do Morro do Juramento, onde ele morava. Na época, ele foi condenado a pagar uma multa e, então, liberado. Nesse tempo, Escadinha já dava seus primeiros passos no mundo do crime. Ele começou praticando pequenos furtos e traficando drogas. Não dele, mas sim de traficantes maiores. O fato é que Escadinha fez amigos entre os moradores da comunidade e também entre a bandidagem. Ele tinha um jeito especial de tratar as pessoas próximas. E assim, foi crescendo no meio criminoso. Em 1978, ele participou de um assalto a um carro forte no Rio de Janeiro. Foi capturado e preso com outro agravante. Além do assalto, tráfico de cocaína. Ele foi mandado para o presídio da Ilha Grande. Na época, conhecido como Colônia Penal de Dois Rios e, posteriormente, como Instituto Penal Cândido Mendes. Considerado um dos presídios mais barra pesada do país. Recebia os piores criminosos do Brasil. O presídio foi desativado em 1994. Bom, aproveitando, se você quiser que eu fale a respeito desse local, deixa aí nos comentários, né? Que depois eu falo um pouco sobre isso, ok? E eu já te adianto que ele tem uma história bastante interessante. Bom, na Ilha Grande, Escadinha, junto ao seu irmão Paulo Maluco, criou a famosa facção criminosa Falange Vermelha. Curiosamente, essa facção tinha como lema paz, justiça e liberdade. Olha só. Acho que não é difícil a gente imaginar para quem era dirigido esse lema, não é? Hein? Para os cidadãos de bem, com certeza não era. Hã? A Falange Vermelha deu origem ao Comando Vermelho, do qual Escadinha fez parte por um período. Em 1979, ele empreendeu sua primeira fuga da Ilha Grande. E, ao que tudo indica, a ação foi facilitada por um dos guardas. Uma vez em seu território, não demorou a agir. Naquela época, especialmente devido à fuga, Escadinha ganhou notoriedade e respeito no mundo do crime. Não menos interessante era a sua atitude
perante a comunidade em que vivia. Ele passou a manter uma espécie de, digamos, governo local paralelo. Ajudava como podia as pessoas, pagando contas, colocando alimento na mesa dos mais pobres, oferecendo proteção, enfim, tudo o que o governo convencional não fazia para a sua comunidade. Ah, mas ele fazia. Até os famosos gatos nos postes para distribuir energia para o bairro, ele mandava fazer. Em 1982, numa operação policial, Escadinha foi novamente preso e levado para a penitenciária Lemos de Brito, no centro do Rio de Janeiro. Não ficou muito tempo. Ele saiu tranquilamente pela porta da frente, disfarçado de policial. Olha só. Depois dessa, Escadinha se tornou o procurado número 1 da justiça. Do Morro do Juramento, ele comandava seus aviãozinhos, ao mesmo tempo que era protegido pelos soldados do tráfico e pela própria população da comunidade, que o avisava quando a polícia estava por perto. Somente em 1985 que o pegaram novamente. Desta vez, ele se encontrava no Morro do Jacarezinho. Não ofereceu qualquer resistência. Pelo contrário, disse aos policiais que precisava mesmo de um tempo para descansar, relaxar. De forma irônica, ainda prometeu aos jornalistas que fugiria da prisão. Inicialmente, ele foi transferido para o presídio Ari Franco, em Água Santa. Mas Escadinha era esperto. Sabia muito bem para qual destino teria que ir. Então, fez greve de fome, em protesto às más condições do presídio, e exigiu sua transferência para a Ilha Grande. Assim foi feito. Sentindo-se em casa, era comum Escadinha promover algumas festas na ilha. Inclusive foi lá que ele se casou. Verdade? Cercado pelo mar, ao ar livre, com direito a grupo de samba, 2 bois assados na churrasqueira improvisada e dezenas de convidados. Em dezembro daquele ano de 1985, aconteceu uma das fugas mais memoráveis da história policial do Rio de Janeiro. O amigo de Escadinha, conhecido por Gordo, combinou um voo de helicóptero e, na oportunidade, rendeu o piloto e o fez seguir para a Ilha Grande. Tudo já estava combinado, claro. Era dia de visitas e o helicóptero teria pousado cerca de 1 quilômetro de distância dos muros da prisão. Escadinha e sua esposa conseguiram sair e correr até a aeronave, que os aguardava, claro. Assim se deu sua fuga, que se tornou notícias até fora do país. É uma obra de Hollywood. Parece aqueles filmes memoráveis. Escadinha ainda teve tempo para passar na casa de sua mãe. Imagina, desejar feliz ano novo e pedir suas bênçãos. Não podia ficar exposto, uma vez que toda a polícia do estado do Rio de Janeiro estava em seu encalço. A alegria de liberdade forçada durou pouco. 80 dias. Em março de 86, Escadinha foi novamente capturado, desta vez ferido, num cerco feito pela polícia no Morro do Juramento. Ele foi alvejado com 3 tiros. Do hospital, ele voltou direto para a prisão. O destino? Presídio Frei Caneca, na Baixada Fluminense. Em 1987, um novo plano de fuga por helicóptero falhou. Além dele próprio, iriam juntos Paulo Roberto Mouro, o meio quilo, o José Carlos Gregório, o gordo, o mesmo que sequestrou o helicóptero para a fuga de Escadinha da Ilha Grande. 2 outros comparsas que estavam do lado de fora sequestraram o helicóptero que, ao tentar pousar sobre a caixa d'água do presídio, foi atingido por tiros.
O helicóptero caiu, matando os criminosos que o sequestraram. O piloto, que era o único inocente na história, e também meio quilo, que já estava pendurado nos esquis, que é o trem de pouso do helicóptero. Ele caiu de uma altura de 10 metros antes da aeronave se espatifar no chão. Dessa vez, Escadinha não queria mais tentar fugir. Não. Na verdade, por bom comportamento, ele ganhou progressão de pena e, em 2002, ganhou liberdade condicional. Agora estava trabalhando como taxista e ainda ajudava a creche Príncipe da Paz em sua comunidade, quando foi assassinado em 2004, aos 48 anos. Novo, né? Então, ele estava em seu carro Vectra prata quando os dois homens em uma motocicleta pararam ao lado, em um semáforo fechado na Avenida Brasil, e desferiram os tiros. Com ele, morreu outro presidiário do semiaberto, Luciano da Silva Vanderlei. Há duas hipóteses apontadas pela polícia sobre a motivação do crime. Uma é que os criminosos seriam de alguma facção rival. Outra é que poderia ser algo relacionado à sociedade da empresa de táxi, da qual Escadinha também era sócio. Eu tenho a minha hipótese baseada na primeira opção. E você? O que acha que pode ter sido, hein? Comenta pra mim. Será muito bom ter outras opiniões. E só lembrando uma coisa. Antes da nossa pandemia aí, o filho dele chegou a conversar comigo e disse que iria fazer um filme sobre a história do pai. Até agora, não soube mais nada sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo Além da Investigação. Tá bom? Tenha uma ótima semana, hein? Sexta-feira, para o cafezinho, ver se chega no horário. Que aí tem café. Tá certo? Fique com Deus. Um grande abraço.